Nesta aula falaremos sobre propaganda eleitoral em bens públicos e de uso comum. Falaremos também um pouco sobre as propagandas eleitorais em propriedades privadas e também em veículos. Inicialmente, há que se reconhecer que o direito eleitoral tem sua evolução constante. Não é diferente na propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral vem aí se preocupar um pouco mais com a poluição visual. É o que aconteceu ao longo dos anos. Sabe-se que muito tempo atrás utilizava o espaço público como um espaço assim meramente para fazer propaganda eleitoral com impressos, então era uma poluição visual muito grande. Fazia-se propaganda de todas as formas, faixas grandes, outdoors e assemelhados. Então era uma total poluição. Hoje muita coisa não se pode. Então, em se tratando de propaganda eleitoral em bens públicos e de uso comum, nós tivemos aí uma evolução muito bacana, muito interessante. Nós temos viadutos que antes os candidatos colocavam propaganda, nós temos cavaletes em praças que eram muito colocados também, nós víamos muitos infláveis durante a propaganda eleitoral, nós vimos uma série de coisas que hoje não é permitido. Então nós vimos faixas também, grandes faixas que visualmente não ficava bacana para a cidade. Então quando terminava a eleição, a cidade ficava um caos. Era notório que a cidade ficava feio. Então hoje não se é mais permitido. A pessoa, ou candidato, o partido que de repente fizer qualquer uso deste ato proibido, ele pode ser notificado para a retirada, a restauração do espaço em 48 horas e ainda ser multado entre 2.000 e 8.000. Esta é a afirmação da Resolução 23.610, no seu artigo 19, parágrafo 1º e 2º. Então, se você pensar em utilizar esse espaço, pensa também em utilizar de uma forma que seja autorizativa, né? E jamais utilizar com esses itens que eu acabei de falar para você. Não é permitido também em espaço público a utilização de outdoor. Aqueles outdoors grandes, seja ele foto, né? Seja ele de madeira, né? Seja ela a utilização de outdoor ele é eletrônico, hoje já estão mais modernos, aqueles outdoors eletrônicos que nós vemos, também não é permitido. Se você também pegar pequenos outdoors, pequenas imagens e colocar uma do lado da outra, isso também não pode, é chamado de justaposição. Então, a partir do momento que você coloca aí um equipamento eletrônico, um do lado do outro, e utiliza, é entendido para a Justiça Eleitoral como um outdoor eletrônico. Da mesma forma que você pegar fotos e colocar um do lado do outro e ter uma dimensão grande, ele passa a ser considerado como outdoor. A mesma coisa acontece com os cartazes, né, de meio metro quadrado. Você não pode colocar os cartazes por meio metro quadrados um do lado do outro, justapostos. E digo mais, você não pode utilizar os cartazes em espaço público, em via pública, não é? Você não pode utilizar esses cartazes em local de uso comum, isto é proibido. Você pode sim utilizar em propriedade privada, desde que autorizado pelo proprietário, desde que você não pague. Isso tem que ser gratuito, tem que ser de boa vontade do proprietário, destinar o espaço dele para que você possa colocar o seu cartaz. Então, assim, os engenhos considerados outdoor, né, seja ele na forma eletrônica ou de outra forma diferente, é vedada pela legislação eleitoral. O conjunto de peças também, justaposto, também são vedados, né? Isso aí caracteriza como outdoor e, portanto, é conduta vedada. O que é que você pode fazer em espaço público? Você pode utilizar, né, de mesas, essas mesas plásticas, não é as mesas fixas. Você não pode chegar no espaço público e colocar
a mesa fixa e deixar ali e ir embora. Você pode utilizar de espaço público, de uma calçada, desde que nesta calçada você não impeça das pessoas se deslocarem, mas você pode fazer uso da calçada sim, desde que você não atrapalhe. E ao final do seu trabalho você retira estas mesas e cadeiras e leva embora. No outro dia você pode voltar. Digo novamente, desde que você não atrapalhe, né, a passagem das pessoas. Você pode utilizar bandeiras nesse espaço, você pode fazer a distribuição de santinho ou outro material que você entender pertinente. Você pode fazer este trabalho de propaganda eleitoral das 6 da manhã até as 22 horas. Fora desses horários, não está permitido a fazer esse tipo de trabalho de propaganda eleitoral. Então, lembremos que você pode fazer uso da via pública para fazer a distribuição dos seus santinhos impressos, colocar adesivo. Você pode utilizar inclusive as bandeiras. Você também pode fazer uso de camisas direcionando, não é, a sua preferência. Você pode fazer uso de dísticos, você pode fazer uso de broches. Isso é permitido. Isso não se confunde com aquela distribuição de brindes que nós falamos na aula passada. Uma coisa não se confunde com a outra. Você pode utilizar uma camisa, você pode utilizar um brochezinho, você pode fazer uso de dístico, né? E isso aí você pode fazer demonstrando a sua opção pelo aquele partido. Mas a distribuição deste material, enquanto benefício, é vedado pela legislação eleitoral. Então tenhamos muito cuidado nesta questão. Falando um pouquinho agora de propaganda eleitoral em bens particulares, como já dito, é permitido. Então você pode utilizar um cartaz com a dimensão máxima de meio metro quadrado. Este cartaz ele só pode ser fixado com autorização do proprietário, e que esta fixação não seja em troca de determinado benefício ou determinado valor, deve ser espontânea e gratuita, e dependente da obtenção de licença municipal. Você não depende de uma licença municipal para você fixar um cartaz de uma propriedade particular. Basta que o proprietário, de boa vontade, aceite que você faça a fixação deste cartaz, mas não precisa de autorização municipal, nem da Justiça Eleitoral. Isto é livre para você fazer a sua propaganda. Só não pode o proprietário, né, a troco desta fixação, receber qualquer valor. Você não pode utilizar também a justaposição. Isso também se aplica às propriedades particulares. Você não pode colocar um cartaz do lado e o mesmo cartaz do outro. Você pode de repente colocar um cartaz da majoritária, e você pode colocar um cartaz da proporcional, do candidato a prefeito, um cartaz seu como candidato a vereador. Isto pode. Agora você não pode pegar dois cartazes iguais, colocar um do outro, porque a situação justaposta não é permitido pela Justiça Eleitoral. Pinturas também, ainda que seja em propriedade particular, você não pode pinchar, você não pode pintar igual antigamente era feito. Você não pode colocar faixas no seu muro, ainda que seja propriedade particular sua. Enfim, você não pode utilizar a propriedade particular a não ser para fixação desse cartaz, que é de meio metro quadrado, respeitando, é claro, a dimensão, não colocando a justa posição, porque ele deixa de ter meio metro quadrado, né? Ele passa a ter aí 1 metro quadrado. Então é isso que eu queria falar em relação à propaganda em bens particulares. Agora nós trataremos um pouquinho sobre as propagandas em veículos. Nós estamos falando dos carros, né? Nós estamos falando de carro de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Nos veículos, você pode utilizar
os adesivos até meio metro quadrado na lateral e na frente. Existe uma exceção em relação a esses adesivos. Esses adesivos eles podem ser colocados no vidro atrás, os adesivos microperfurados, chamados microperfurados, e ele pode ter uma extensão maior, que é a extensão total do vidro. Esta é uma exceção ao tamanho do adesivo. Nós já havíamos falado que o adesivo, o cartaz, ele tem que ter a dimensão máxima de meio metro quadrado, mas em se tratando de veículo, no fundo do carro você pode colocar a propaganda eleitoral do seu candidato a vereador, candidato a prefeito, vice-prefeito, do tamanho do vidro do fundo. Então, quando você for colocar este adesivo micro perfurado, você pode utilizar toda a extensão do vidro traseiro. Nós estamos falando daquele vidro chamado de terceira porta, depender do veículo, quarta porta, é aquela última porta do porta-mala do veículo. Nas laterais do veículo, você tem que observar que não pode colocar no vidro, na laterais, nem na frente do veículo. Você pode colocar na porta o adesivo com a dimensão máxima de meio metro quadrado. Pode colocar no capô do veículo também um adesivo com a dimensão máxima de meio metro quadrado. É vedado qualquer tipo de pagamento e troca na utilização desse espaço, assim como foi lá na propriedade particular. No veículo também não é diferente. Você não pode pagar enquanto candidato a um terceiro a fazer uso de adesivos no veículo dele em troca de determinado valor. É também captação ilícita. Você não pode também dar além do dinheiro ou então qualquer outro benefício em troca da fixação do adesivo no veículo. Não é permitido também. Então, em se tratando de veículo, é muito simples. A única exceção é o vidro do fundo, que você pode utilizar toda a extensão, mas o adesivo tem que ser micro perfurado. Nós, enquanto candidatos e eleitores, nós devemos respeitar também outras imposições estabelecidas pela Justiça Eleitoral, pela legislação eleitoral. Quais são elas? Então, na resolução 23.610 do ano de 2019, agora do Tribunal Superior Eleitoral, ele vem trazer que não será tolerada propaganda respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder, as seguintes situações. Veja bem: situação de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social, ou de preconceito de raça ou de classes, que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e as instituições civis, a de incitamento de atentado contra a pessoa ou bens, a de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública, que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza, que perturbe o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, por meio de impressos ou de objetos que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda, que prejudique a higiene e a estética urbana, que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridades públicas. E, por fim, que desrespeite os símbolos nacionais. Então, vem trazer uma série de situações aí que, venhamos e convenhamos, acontece muito esta questão das fake news e internet,
esta questão de vandalismo ainda acontece muito. Então, tudo isso é vedado no período de propaganda política eleitoral. Muitas coisas também que estão aqui, elas são vedadas mesmo fora do período de propaganda política eleitoral. Então, para esta aula foi o que eu queria dizer. Um abraço, espero você na próxima.